Olá, eu sou o Dr. Sandro Muniz, otorrinolaringologista, e hoje eu vou falar sobre o grande dia da cirurgia. Tem pessoas que esperaram anos para um procedimento cirúrgico, ou que elas mesmas vão realizar, ou às vezes os filhos delas vão realizar. Então, como é um dia bastante tenso, eu vou tentar explicar mais ou menos o que vai acontecer. Se for, no caso, uma criança, que é o que mais, a dúvida mais recorrente no nosso consultório é quando é uma criança. O adulto, tudo bem, ele está nervoso, mas ele lida com a situação. Agora, a criança muitas vezes não sabe o que está acontecendo. Então, são conselhos simples que às vezes você já pode até saber, mas que quem sabe pode te trazer mais informações. Em primeiro lugar, lembre-se do jejum. Então é importante que essa criança não, se ela vai operar de manhã, geralmente a gente opera as crianças de manhã, para que elas fiquem menos tempo em jejum, mas é acordar e não tomar nem água. É importante que esse jejum tenha de 8 a 10 horas. Então as pessoas às vezes esquecem que a água também não se deve tomar água, tá? O jejum é absoluto, inclusive de água. Por quê? Porque para que não haja nenhum problema de engasgar durante o procedimento de anestesia e intubação. Então, outra coisa bastante importante é que você vai chegar no hospital e, de preferência, é bom que os papéis já estejam todos na mão, carteirinha, etc, para que você já vai estar estressada, provavelmente porque é um dia tenso. Então, já deixa mais ou menos as coisas separadas para que você não tenha que pensar em nada disso por volta de 6 horas da manhã, que é geralmente o horário que a gente faz a internação. Lembre-se que a criança, você não precisa estressar a criança antes, sabe? Eu acho que criança, na minha opinião, quanto menos informação você der, melhor, porque ela não começa a imaginar coisas. Então fala, olha, a gente vai fazer um procedimentozinho e tal, mas não tente explicar muito, que às vezes você pode criar um problema maior. Geralmente nos hospitais em que a gente opera, existe um procedimento que deixa a criança bastante relaxada. O que é? Primeira coisa, a gente usa um pré-anestésico. Então, após o anestesista passar e avaliar todos os exames, saber que está tudo ok, ele vai dar um xaropinho para a criança para que ela comece a relaxar. Essa medicação é um pré-anestésico, ainda não vai ter nenhum efeito maior, só vai deixar ela mais relaxada. Algumas mães brincam que gostariam de tomar também esse pré-anestésico, mas não pode, né? Porque você vai ter que estar alerta lá para tudo. E geralmente nesses hospitais a gente tem a oportunidade de que a mãe entre dentro do centro cirúrgico até a criança dormir. O que acontece lá dentro? Ela vai encher um balão, nesse balão já tem o gás anestésico e daí ela vai dormir. Nessa hora que a criança dorme, daí a mãe vai sair do recinto cirúrgico, vai ficar lá fora até o término da cirurgia e aí a gente avisa quando a criança estiver acordando. Nessa hora eu penso bastante na mãe também. Eu acho que a gente tem que deixar mais ou menos preparado um lanche, um suco, alguma coisa para que a mãe não entre em hipoglicemia, porque ela também está sob estresse. Então muitas vezes ela ficou em jejum também com a criança. Eu já vi casos que, por incrível que pareça, no pós-cirúrgico, depois que a criança volta e tudo já está mais em paz, a criança está bem e a mãe desmaia, porque ela não se alimentou. Então parece engraçado, mas isso pode acontecer. Para que isso não aconteça, eu já deixo mais ou menos providenciado um suco de laranja, alguma coisa assim para a mãe, porque fome ela não vai ter, vai ser um momento muito tenso. Se você perguntar para a grande maioria das mães nesse momento, ela vai dizer que não tem fome, e não vai ter mesmo. Então eu só quero que o açúcar no sangue suba. Então um suco de fruta, alguma coisa que seja de fácil digestão, ou mesmo uma fruta, pode ser interessante nessa hora para que a mãe não fique mais desgastada do que precisa estar. Eu posso dizer para todas elas que nesse momento ela vai estar sob controle da equipe de anestesia e desses hospitais que a gente tem bastante confiança. Então a tecnologia que a gente tem, o cuidado que a gente tem é bastante grande. Então eu sei que às vezes essa hora e meia que você pode ficar sem ver teu filho pode parecer bastante tenso, mas a gente vai tentar fazer tudo para que esse momento seja o mais breve possível e o menos torturoso possível para os pais, né? Depois, quando a criança acorda, você vai estar do lado dele. É muito comum que quando ele volte, a criança volte meio agitada. Não se assuste também, essa agitação faz parte, tá? Ela não sabe direito o que está acontecendo. Muitas vezes nem é dor, é só uma questão de ainda estar se ambientando. E depois de mais um tempinho que ela fica nessa recuperação pós-cirúrgica, depois ela vai para o quarto. Daí no quarto já estão os pais, às vezes os avós, os tios, então cria-se um ambiente melhor, a criança começa a ficar mais à vontade para que ela consiga ir aos pouquinhos voltando à sua rotina normal. Lógico que ainda vai uma semana até essa criança poder voltar, por exemplo, numa escola, mas a gente tem nossos cuidados, a gente tem as nossas medicações que a gente pode usar nesses dias para que esse tempo passe o mais breve possível. Espero que essas informações tenham sido úteis para você, que às vezes está angustiada, mãe e pai estão angustiados por causa de uma situação que esteja para acontecer, e assim,
é só essa questão de relação médico-paciente. Não tenha dúvida de perguntar qualquer coisa para o teu médico. Eu acho que a gente está lá justamente para responder e para acalmar, sim, o coração dos pais. Eu acho que isso é muito importante, traz muita segurança. Eu prezo muito isso, porque também sou pai e sei o que é ficar do outro lado. Obrigado pela audiência, obrigado por estar curtindo nossos vídeos, nosso canal está bombando cada vez mais. Eu tô até impressionado, sinceramente. Espero que a gente consiga cada vez mais produzir conteúdos que estejam sendo úteis para vocês. Grande abraço.